Dia 28/9, nosso 8º encontro de tecnologia da informação. Muito boa noite a todos. Já estou compartilhando a minha tela, já estou gravando a nossa aula. Eu creio que essa aula de hoje ela vai ser a mais acessada dos Trend 5 do YouTube de vocês, porque a gente tem duas coisinhas aí para fazer nessa noite de hoje, somente duas. Vocês perceberam que hoje eu não comecei com aquele tempinho para vocês olharem o fórum. Só vou tirar vocês daqui para eu continuar com acesso ao chat. Ok, então a nossa 8ª aula, dia 28/9, confere. Hoje a gente tem basicamente aí dois objetivos. Um deles, eu já avisei vocês, e aí, o Albertino, que voltou para nós hoje, seja bem-vindo de novo. É legal ter vocês aqui. E você veio no momento ideal, Albertino, porque a semana que vem, como nós já temos combinados, Matheus, boa noite. Como nós já temos combinado, semana que vem tem a B1 de vocês, que eu vou explicar na noite de hoje. Boa noite, Fer. Então, hoje eu vou dividir a conversa com vocês em dois momentos. Primeiro momento, eu vou falar sobre o nosso seminário. E eu falei que é propício você ter vindo hoje, porque foram criados lá no fórum alguns grupos, e eu até coloquei para vocês, que eu acho impressionante, Eu falei que eram grupos de até 4 pessoas e a maioria dos grupos tinham 5 pessoas. Vocês, como contadores, têm o dom da multiplicação, Vocês, 4 mais 1 não é 5, 4 mais 1 é 4, mas está tudo bem, Eu já conheço um pouquinho o perfil de vocês, por isso que eu pedi 4, porque eu falei, bom, até 5 vai. Por isso que eu não cortei ninguém de nenhum grupo lá. Aqueles que se esqueceram, poxa vida, Chicão, eu não lembrei de acessar lá para colocar meu nome e tal. Ok. Se isso aconteceu, eu, excepcionalmente hoje, no dia de hoje, eu peguei alguns grupos que ninguém tinha se inscrito, não sei porquê, vocês ficaram com medo de alguns números, Ninguém se inscreveu no grupo 1, ninguém se inscreveu no grupo 2 e ninguém se inscreveu no grupo 8. Então, caso alguém não tenha feito aí a sua escolha, Chicão, o que fala cada grupo desse? Você não vai saber. Escolhe o grupo e aí depois eu defino e coloco para você qual que é o tema da sua pesquisa. Tá? Então, quem ainda não fez, vai lá no fórum. O grupo 1 você consegue, o grupo 2 também, o grupo 8 também. Os demais grupos estão fechados. Eu já defini o tema para cada um de vocês, eu mandei um recadinho lá no WhatsApp. Agora vocês precisam se organizar enquanto grupo, é isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, o primeiro ponto é tratar essa questão aqui do workshop. A gente começa a trabalhar após a avaliação. Segunda tarefa de hoje, eu já coloquei para vocês lá no material de apoio. Aqui. No material de apoio vocês têm a revisão da B1 da aula 8, que é essa de hoje, e vocês têm a aula 8, que é a sequência que eu vou usar hoje. Pouca coisa a acrescentar aqui, são 3 ou 4 slides aqui. Tá? Mas o mais importante de hoje, por isso que eu disse que essa aula será uma das mais acessadas, porque vocês têm prova depois, é muito legal poder fazer isso com vocês. Mentira. Mas aqui tem um compilado de questões que eu, olhando o material de vocês, rapidamente, eu fui sacando, e eu gosto de fazer a revisão baseada em o que eu perguntaria se hoje fosse a prova de vocês. É claro, a prova de vocês não tem 30 questões, elas vão ter 50, não, mentira. A gente vai definir quantas questões vão ter. Mas aqui é uma forma de vocês entenderem como é a minha forma de pensar, tá? E nada que eu coloquei aqui é novo. São tudo coisas que a gente falou ao longo desses 7 encontros anteriores. E mais, vocês vão ver, se vocês já baixaram esse material de apoio,
teve algumas aulas que eu não vou considerar. No momento que eu montei as questões, algumas delas eu deixei de lado. Ou porque era algo pessoal, como um PDI, ou porque era algo que a gente vai continuar falando mais um pouco. Eu estou jogando isso para B2, quando a gente olha para frente e tenta ver o que vai acontecer. Tá? Eu ainda não passei pelo fórum, não, eu não consegui fazer isso hoje. Eu não passei pelo fórum para dar uma olhada de alguma coisa que tenha surgido lá, nas ferramentas que vocês indicaram, nos perfis que vocês indicaram, nas questões que vocês fizeram, que eu possa sacar para a prova de vocês. Então, esse compilado aqui, ele não está contemplando ainda as questões do fórum. Tá? Pode ser, não é uma regra, mas pode ser que eu solte para vocês, nos próximos dias, uma versão 2 desse arquivo. E eu vou avisá-los, tá? E aí eu posso ter incluído mais algumas questões ali. Chicão, tenho que decorar todas? Não, você não consegue. E nem quero fazer isso com vocês. Mas vocês vão ver um pouquinho como é que eu penso, como é que eu pergunto, o que eu quero de vocês. No fundo, né, a essência do que eu tenho feito com vocês e eu vou fazer até o final desse ano é tentar fazer com que vocês terminem esse ciclo melhores profissionais do que vocês entraram. Esse é o meu grande objetivo. Tá? Eu não sou apegado a conceito, a definição para vocês. Eu sou muito apegado com vocês em construir conhecimento, em vocês pensarem de maneira um pouquinho diferente. E é isso que eu pretendo fazer e vou continuar fazendo até o final do semestre. Então, essa minha avaliação, ela não é decorativa. Eu não quero, desculpem o termo que está sendo gravado, né? Mas eu não quero complicar a vida de vocês, e aí vocês entendem o termo correto. Eu quero que vocês olhem para a área que vocês estão se formando, olhem para a área contábil e consigam enxergar como eu posso ser um profissional melhor, para que eu possa ganhar mais, para que eu possa ser reconhecido. É isso. Tá? Tecnologia é apoio para vocês. Você tem que saber onde é que você vai se apoiar. Qual que é a melhor estratégia que você vai usar dentro das empresas que vocês vão passar. Tá? Então, esse é o grande objetivo. Voltando para a minha apresentação de hoje. Já falei? Workshop nosso 19 e 29. Né? Passou a avaliação. Vamos ver aqui a linha do tempo. Passamos nossa avaliação no dia 5. Temos a semana de 12. Possivelmente a semana do dia 12 é uma semana de pesquisa para vocês. Nós vamos estar junto aqui, mas vocês vão estar trabalhando, preparando já esse workshop. A gente fala sobre tempo de grupo, a gente fala sobre estrutura de apresentação. Isso a gente fala tudo no dia 12, depois que passou a nossa avaliação. Tá? Não adianta eu fazer antes. Mas é claro que, passada a avaliação, vocês precisam pesquisar sobre o assunto. E já vou falar. Lá nos fóruns da disciplina tem bastante material que vocês podem utilizar. Muitos dos assuntos são provocações de vocês mesmos. E que eu até falei para alguns que eu ia usar isso no seminário. E alguns, propositalmente, não é coincidência, eu coloquei quem fez a postagem para trabalhar aquele assunto. Chicão, você escolheu? Mais ou menos. Eu não consegui, porque vocês estão misturados, mas no grupo de vocês tem alguém que conhece um pouco mais daquele assunto que vocês vão pesquisar. Cabe a vocês descobrir quem é. E aí, junto com essa pessoa e vocês também, expandir um pouco mais o que foi tratado. E aí, eu entro na revisão para avaliação de vocês. Tá? Bom, com relação ao workshop, já foram criados os grupos no fórum da semana que a gente passou, já defini os assuntos de vocês e mostrei que eu tenho lá 3 espaços vagos, que eu não sei quantos a gente vai ocupar, são grupos de até 4 pessoas. Para vocês, contadores, eu não sei porquê, 4 são 5. Mas são grupos de até 4 pessoas.
E vocês vão escolher. Assim que eu tiver os grupos montados, devo fazer isso amanhã de manhã, ou talvez após a nossa aula, que eu tenho um espaço livre, eu defino quais são os temas desses grupos que faltaram, tá? E aí vocês vão seguir melhorando e amadurecendo o conhecimento no assunto que foi colocado ali. O que eu espero? Eu espero uma apresentação de 20 minutos, mais ou menos, a gente combina, sobre o tema que eu coloquei lá. Chicão, todo mundo tem que falar? Sim. Se não, um pesquisa e o outro formata o PowerPoint e o outro fica lendo, troço horrível. Né? Então, assim, é contributivo, cada um vai ter que falar um pouquinho, dá lá 3 minutos, 4 minutos ali para cada um, para falar sobre aquele assunto. E quem não falar, eu posso chamar. Né? Eu sei quem são os integrantes. Né? Por exemplo, só um exemplo, tá? Eu posso, de repente, na apresentação do grupo do Leonardo Santos, né, percebi que o Léo não falou, posso chamar. Léo, o que você acha desse assunto? O que você tem a agregar, a contribuir? Isso implica no Léo, pelo menos, ler aquilo que o grupo montou. Tá? E o Léo, desculpe o exemplo, Léo, mas é um exemplo, né, de todos vocês que eu posso chamar. Tá? A ideia principal, gente, é abrir a cabeça. É vocês conhecerem mais. Beleza, Léo? Tá, então, na semana que vem, não. Na outra semana, sim, eu falarei sobre esse workshop. A gente prepara um pouco mais e vocês vão ter um tempo de pesquisa. Tá? Bom, hoje, revisão para B1. É o que eu vou fazer. Eu vou mostrar as perguntas que eu fiz, eu vou falar sobre elas, né? Vou deixar vocês com um tempinho aí para vocês se organizarem. Chicão, nossa vida é corrida, a gente não consegue estudar, eu sei disso, tá? Então, um pouquinho da aula de hoje eu reservo para vocês poderem organizar as ideias aí, ok? Data da avaliação. A avaliação de vocês, ela vai se abrir no AVA no dia 3. E ela vai se encerrar no dia... Vamos pegar aqui o calendário. 3 a 5. 5 é o dia da nossa aula, até o dia 5/10/2020, às 21 horas. Então, vocês vão poder fazer essa avaliação a partir do sábado até o final da nossa aula. Isso implica, Chicão, quero fazer com calma em casa no fim de semana. Tá bom, você pode. Chicão, quero fazer a sua avaliação no horário da aula. Você pode também, tá? Só vai ter um detalhe, tempo de duração. 2 horas. O que isso significa? Quando você abrir o formulário de avaliação lá no AVA, você tem até 2 horas para concluir. Sábado à tarde, 3 horas da tarde, você clicou. Você tem até as 5 da tarde do sábado para encerrar. Se você não encerrar, ele encerra sozinho. O que você já respondeu, ele sobe. O que você não respondeu, ele sobe também. Estou colocando de duração o tempo da nossa aula, tá? Das 19 às 21. Dei alguns minutinhos a mais. Então, quando vocês sentarem para fazer, tenham certeza que vocês não vão ser interrompidos. Né? Reserva lá, gente, ó, por 1h30, né, eu preciso fazer isso aqui. Tá? Dia das Crianças? Não, Samuel. Dia das Crianças é 12. Posso estar dando presente antecipado. Sim, é o que o Matheus comentou antes. O professor falou que vamos ter o dia 12 para pesquisa. Dia 12/10 será feriado. Não tinha visto. Desculpa, Samuel. Eu estava com o chat fechado. E vocês vão ter o dia 12 para pesquisa. Inclusive as duas aulas, antes e depois do intervalo.
Inclusive o dia inteiro para alguns. Gente, tinha esquecido que era feriado. Talvez por isso que eu tenha montado lá na frente, tá? Mas eu posso falar um pouquinho mais do workshop com vocês. Ou eu vou usando também aquele grupo nosso lá no WhatsApp, caso vocês tenham algum detalhe. Mas, Chicão, tem padrão? Tem template de apresentação? Não. Chicão, posso colocar um videozinho? Pode. Se o vídeo ajuda a entender, pode. Chicão, posso pegar um trecho de uma reportagem que eu vi? Pode. Posso colocar a imagem? Pode. Chicão, posso colocar o PowerPoint e ficar lendo? Não. Talvez vocês tenham percebido que eu não fico lendo PowerPoint. PowerPoint é para vocês. Para quem está assistindo à apresentação. Quem está apresentando não pode ficar lendo. Tá? O único cuidado de vocês realmente é se prepararem com o assunto. O que vocês podem falar daquele assunto? O que vocês quiserem. Só lembrem-se que vocês são pessoas que estão se preparando para atuar na área contábil. Então, sempre puxa para a área contábil. Leva para o dia a dia de um profissional contábil. Tá? Samuel, pode fazer no Excel? Pode. Nunca vi, gente, um cara gostar de fazer apresentação no Excel, mas está valendo. Pode sim, Samuel. Ok? Então, o workshop está dessa forma. A nossa prova, ela vai ser do dia 13 ao dia 5, né? Ninguém vai ficar meia-noite aqui para começar a responder, mas na hora que você acordar, 9, 10 da manhã, a prova está lá à disposição para você resolver no horário que você achar mais conveniente. Ok? Atentem-se ao tempo de duração, 2 horas. Chicão, não deu. Fim de semana eu não consigo, vou estar viajando, vou estar trabalhando, vou estar... Tudo bem, gente. No horário nosso da aula, você pode entrar e responder. Chicão, onde é que você vai estar no horário da nossa aula? Aqui. O link vai estar aberto, o Meet vai estar aberto, tá? E durante todo o tempo da nossa aula, eu vou estar aqui. E vocês? Não precisam. Quem já tiver respondido, não precisa estar aqui. Quem estiver respondendo, não precisa estar aqui. Por quê? Porque o tempo da nossa aula, em algum momento de sábado até segunda, vocês vão usar para responder as questões. Então não é justo eu falar, não, presença de vocês no dia 5 é obrigatória aqui. Vocês já fizeram essa aula resolvendo aquilo que eu vou pedir a vocês. Tá? Mas, Chicão, e se eu quiser vir e te perguntar algumas coisas? Ok. Se for com relação à avaliação que você está fazendo, pode ser que eu não vou te dar todos os detalhes, mas se há uma dúvida, Chicão, eu não entendi isso aqui, talvez eu possa te ajudar. Tá? Então, é bem assim. Eu tinha um pessoal fazendo prova no fim de semana de uma outra disciplina, e um deles, sábado de manhã, mandou uma dúvida. Por acaso, eu estava conectado, estava preparando outros materiais, respondi a dúvida. Então, no fim de semana, vocês não têm a certeza de que eu vou responder. Posso responder ou não. Durante o horário de aula, eu vou estar aqui. Tá? E as perguntas vão ser respondidas sem nenhum problema. Possivelmente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar corrigindo aqueles que já entregaram. Tá? Então, as notas de vocês elas vão saindo aos poucos e possivelmente, no dia 5 mesmo, você já tem o resultado da avaliação. Professor, as questões vão ser objetivas ou dissertativas? As perguntas, elas são dissertativas. Eu gosto muito de deixar vocês falarem. Vocês vão ver isso agora, né, quando vocês olharem o estilo de perguntas que eu estou fazendo a vocês. Tá? Não tem decoreba, mas tem argumento, né? Se você não consegue falar sobre um assunto, aí eu não tenho como considerar correta. Tá? Mas vocês podem usar as próprias palavras, o entendimento, exemplos. Tá? Isso aí fica bem a critério de vocês. Bom, então é isso que a gente vai ter no nosso encontro de hoje. Né? Eu já falei, para quem chegou depois, o material está aqui, essa revisão está aqui, ó, revisão da B1, tá? Que nada mais é nada, não está aberto aqui não, deixa eu abrir. Aqui, abrir. Segundo semestre, Tecnologia da Informação, revisão B1.
Pronto. Opa. Material que está lá no AVA, que vocês devem ter baixado já, é esse aqui. É um PDF com 30 questões. Gente, essas questões eu pensei hoje... Eu não vou falar o tempo, senão vocês vão achar que não foi verdade. Mas eu montei entre 5 e 6 e 10 da tarde. Então, assim, fui olhando o material de vocês e vou falar realmente como é que eu fiz, tá? Eu fui pegando cada material que está disponibilizado para vocês. Aquela matéria de 15 anos atrás, que era uma tendência. Fui pegando cada aula, ó. Cada aula, e fui olhando o material aqui, o que disso era relevante e o que não era. Então foi assim que eu montei. Disse a vocês, eu não olhei o fórum ainda, tá? E, tá aqui, revisão da B1. Não serão tratados na avaliação. O que ficou fora da avaliação de vocês? Material da aula 3, material da aula 6, material da aula 7. Por quê? 6 e 7 a gente falou de tendência. O workshop de vocês vai falar sobre tendência, então eu não quis falar e cobrar esse assunto agora. A gente ainda vai fechar isso um pouco melhor. E a aula 3 falava um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, como é que você precisa se preparar. Então eu também optei por tirar do conteúdo dessa avaliação de vocês. Tá? O que ficou? Aula 1, aula 2, aula 4 e aula 5. Leve em conta que, normalmente, na aula 2 e na aula 4, eu resgatei parte da aula anterior. Então, não tem tanta coisa assim. Eu finalizei o que tinha no slide da aula 2 e continuei na aula seguinte. Tá? A ideia é não fazer nada muito pesado para vocês, não. E aí, né, falando sobre as questões, confirmando aqui, eu estou apresentando e a nossa aula está sendo gravada. Se alguém depois quiser recorrer à gravação da aula, hoje ainda ela vai estar disponível. Bom, aí eu peguei e fui buscar lá no material algumas definições, para a gente poder refletir sobre elas. Chicão, vai cair essa mesma questão na prova? Pode ser que sim, pode ser que eu mude alguma coisa, mas a essência ela é quase a mesma. A primeira delas é: quais as habilidades desejáveis de um bom profissional da área de ciências contábeis? E tem um material nosso que fala dessas habilidades. O que um profissional da área contábil precisa ter? Ele precisa ter, primeiro, facilidade para trabalhar com números. Isso é fato. Ele tem que ter uma capacidade de raciocínio para poder avaliar as informações e tomar decisões. Ele tem que ser organizado. Ele tem que ser confiável. Então, essas habilidades, vocês vão ver em uma das aulas, possivelmente na aula 1, inclusive eu busquei de alguns sites o que eles indicavam que era necessário para um profissional contábil. Então, essa pergunta veio de lá. Aí, no material do uso da tecnologia, tem uma afirmação lá. Essa nova função da contabilidade aumenta a importância do profissional contábil nas organizações, mas é necessário um profissional bem mais capacitado para atuar nesse novo ambiente. É necessário um profissional que, através das informações contábeis, permita boas tomadas de decisão. Eu já estou, de certa forma, aqui, eu já estou trazendo elementos que contribuem com a questão de cima. E que esse profissional atue diretamente com os dirigentes, com os diretores, com os gestores, fornecendo uma visão realista de toda a empresa. É um cara cético, é um cara baseado em números. E aí, esse cara precisa ter condições de transformar os números em informações e sugestões de decisões para os demais gestores. Aí eu poderia falar que é importante hoje que haja a criação de gráficos, de dashboards, né, de indicadores, para que as pessoas possam olhar e tomar decisões.
Então, a ideia é pegar essa afirmação que o texto nos traz, não é uma afirmação minha, e aí você falar sobre ela. O que isso implica? Implica em parar de fazer tarefas repetitivas, implica em buscar outras formas de realizar o mesmo trabalho, enfim, o que isso implica? O que isso traz de mudanças para vocês, futuros profissionais da área contábil? E aí você, nesse meio tempo, né, você pode pesquisar também como é que é isso, ou você pode recorrer no material e buscar algumas definições, ou ainda, pega aquilo que você colocou no fórum e traz para cá. Só tem que ter coerência, tá? Aqui acabou juntando, o 3 e a 4 é uma só, tá? A partir dessa afirmação, que é a afirmação de baixo. Em face deste novo contexto, é importante salientar que, nas áreas onde a tecnologia da informação é aplicada, ela se torna uma ferramenta importante no processo de trabalho. Quem falou isso foi o Peter Drucker. Existindo a dificuldade de adaptação de profissionais para essa nova realidade, visto que a tecnologia da informação agiliza os procedimentos contábeis. Essa questão, ela tem a ver assim, né? Ele está falando que é importante adotar novos mecanismos, novas formas de poder gerir, novos métodos de trabalho. Eu só vou organizar aqui que ela ficou esquisita, porque esse 4 não é aqui e esse 5 também não. Pronto, essa questão ficaria assim. Eu vou subir de novo o arquivo para vocês, né, ajustando aí essa formatação aqui. Então, aqui está falando que é importante adotar tecnologia. Cada vez mais a gente adota tecnologia. É uma ferramenta que muda a forma de trabalho. Mas, né, existe uma dificuldade de adaptação das pessoas para essa nova realidade. E existe mesmo, tá? As pessoas são relutantes a mudanças. Elas não querem fazer o novo. Não, eu sempre fiz assim, assim tá bom. Então, a minha pergunta para vocês, a partir da afirmação ali de cima: o que faz com que o profissional contábil tenha dificuldade de se adaptar a essas mudanças? Por que será que ele não consegue se adaptar? Por que é um problema? E por que tem essa questão para vocês? Porque se vocês conseguirem descobrir qual que é o problema, fica mais fácil vocês lidarem com as pessoas que são resistentes à mudança. Por que a pessoa não quer mudar? É dificuldade de aprender? Não, para fazer isso aqui eu preciso trabalhar mais do que eu trabalhava antes. Quando a gente coloca tecnologia, normalmente não é assim. Então eu quero ver o que vocês conseguem me dar de elementos com relação a essa dificuldade de adaptação. É birra, o cara não quer fazer nada novo. O cara quer continuar fazendo as mesmas coisas. E vocês já viram, espero que tenham visto, vocês não podem continuar fazendo a mesma coisa. Vocês não podem ser passivos. Né? Eu me lembro bem, um de vocês, não me lembro agora quem, um de vocês colocou em um dos fóruns, né? Poxa, mas as empresas precisavam dar mais treinamento para a gente. Tá, a empresa não te dá e você não faz nada. Uma postura passiva. Então você precisa construir formas de você se desenvolver. A empresa fica lá e você segue sua carreira. Agora, se você não estiver preparado, você não vai seguir sua carreira. Então, cuidado com essa forma de pensar. Nos nossos textos, né, tem alguns momentos lá que fala que a gente vive a era da informação, né? E eu vou até encontrar aqui. Tem um slide. Cadê o cara? É esse cara. Não sei qual deles, mas eu acho. Não é esse. Não é esse. Não é. Devo ter comido um deles. Mas não é não. Cadê o cara? Não é esse. Essa é a aula 1.
Esses são os níveis, essas são as áreas. Gente, eu devo ter dormido, deixa eu ver aqui. Tecnologia, aula 2, 2, 4, 6, 7. Depois eu acho. Mas fala-se muito da era da informação, né? Hoje tudo é baseado em informação, um volume alto de informação, um grande armazenamento de dados, muitos dados disponíveis. O que caracteriza isso? Né? O que mostra essa situação e essa realidade para a gente? Na minha visão, mostra a gente sendo bombardeado por um excesso de interferências. A gente tem muita coisa que é disponibilizada, a gente não tem tempo de avaliar aquilo que está sendo disponibilizado e a gente não consegue tomar decisões porque eu tenho muitas informações na minha mão. Qual delas eu utilizo, qual delas não? Então, falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo aí e como é que isso afeta a área de vocês. A sétima, que não é mais sétima, né? Que aqui também ficou estranho. Quais ações devemos tomar para que os registros contábeis devem ser feitos em um curto espaço de tempo, permitindo para quem toma a decisão uma maior confiança para a resolução de problemas? Como é que você consegue fazer as coisas serem executadas mais rápidas? Né? Hoje não, mas nós já tivemos pelo menos 2 oportunidades aqui de algumas pessoas da sala de vocês entrar num período de estresse, porque precisa fechar a folha, tem que conferir o livro de ponto, tem que fazer a apuração de hora extra, tem que mandar calcular e tem que pagar. Alguns de vocês têm que baixar todas as notas, fazer a escrituração fiscal, apurar o imposto a pagar, né? Por coincidência, daqui a 3 dias vocês vão cair nesse ciclo de novo. Sinto muito. A mesma coisa que vocês fizeram mês passado, vocês vão fazer de novo. Como é que a gente consegue melhorar isso? Quais ações eu posso tomar para procurar melhorar, né, otimizar o tempo de resposta? Desculpem. Quais ações eu posso tomar para que fique mais rápido os trabalhos repetitivos que vocês realizam? Eu falei um pouquinho disso com vocês. A sexta, né, tem também no slide de definição, qual que é o papel da tecnologia da informação para as empresas? O que ela atende, o que ela melhora, o que ela contribui, quais são os problemas, quais são os riscos que vocês têm quando vocês adotam mais tecnologia. Podem colocar ali, tem o fator custo, tecnologia custa para a gente, tem que investir. E se você investe errado, você perde dinheiro, tem que investir de novo. Eu falei para vocês, só para relembrar, tive contato com uma empresa que investiu mais de 2 milhões em um sistema e depois teve que jogar fora. Literalmente, tá? Tirou e colocou outro. É dinheiro. E aí? Quem cobra esse prejuízo? Essa decisão errada. Então, muita responsabilidade, né? Não é tirar, por exemplo, um cuca fresca da vida, né, e colocar um outro qualquer, né, que eu não vou ficar indicando aqui qual deles. Mas não é simplesmente tirar um sistema e colocar outro. Às vezes mexe com a corporação inteira, treinar as pessoas, mudar a cultura, mudar procedimento, para depois não dar certo. Cuidado com isso. Né? Sexta-feira eu estava numa reunião e a pessoa do RH falou, o sistema não me atende, eu preciso de outro. Peraí, por que não te atende? Onde ele não te atende? Não é simplesmente sair colocando vários sistemas ali porque cada um quer o seu. Tem que pensar na unicidade disso, na troca de informações dentro da empresa.
Então não dá para a gente simplesmente sair trocando e colocando tecnologia. Bom, a sétima, como que a tecnologia da informação interfere na vida de um profissional contábil? Chicão, a gente tem que aprender mais, a gente tem que decorar mais nomes, a gente fica dependente, a gente tem que demorar mais tempo aprendendo a usar o sistema, ou as pessoas têm o trabalho melhor controlado, elas têm mais domínio, e era domínio o sistema que eu queria lembrar agora. As pessoas têm mais domínio da situação. Então, o que impacta na vida de vocês? Cada um vai discorrer aí como achar melhor. A oitava. Quais impactos da pandemia do Covid-19? Quais os impactos da pandemia Covid-19 na vida dos profissionais contábeis? O que mudou? O que não tinha que tem agora? O que você tinha e continua tendo pior? Então, como é que ficou a vida do profissional contábil durante, e se quiser olhar para frente, pós-pandemia? Como é que vão ser as coisas? O que está acontecendo ou vai acontecer de diferente? Tá? Que eu não trabalho na área contábil. Legal, você tem alguns dias aí, ou para olhar nosso fórum, ou para conversar com as pessoas da sala e perguntar. Nós tivemos aqui alguns depoimentos de coisas que mudaram. Então, vocês precisam buscar aí o que aconteceu. Falar um pouquinho sobre as empresas físicas e as empresas online, né? Qual que é a diferença entre elas, se tem diferença, se não tem, né? O que muda de uma para outra. Se alguém quiser entender essa pergunta e falar sobre como que a empresa física teve que se adequar e se tornar uma empresa online, né? O carinha da marmitaria aqui perto de casa, ele era físico, o pessoal ia lá e pegava a marmita, né? E ele teve que se transformar numa empresa com delivery. E eu já ouvi, né, de um dono de estabelecimento, estava o caos, né? Assim que voltou essa abertura aí da fase amarela. A pessoa falou o seguinte, você me desculpa, mas é que eu estava tão preparada para o delivery que eu já não estava pronta para atender no balcão. Não se preparou, esqueceu como é que é. Me soou esquisito isso, mas foi o que eu ouvi. O que se espera de um profissional contábil em 2020? Já falei para vocês. Né? E em 2030? Tá bom, eu falei que eu não ia falar de tendências, né? Mas a de vocês eu vou deixar. Como é que vocês têm que estar? Por que 2030? Porque 2030 vocês já vão estar formados há pelo menos aí 6 anos, 7 anos, fora as DPs de vocês. Mentira, não tem DP não. Vocês vão estar formados e atuando. E como é que vocês vão ser? Acho que eu não sei, tem que esperar para ver. Não espera não. Né? Tenta identificar quais são as habilidades, os conhecimentos que vocês precisam ter. Tem um materialzinho nosso que fala sobre as habilidades, mas o que eu estou perguntando aqui, identifique 3 habilidades importantes para um contador e detalhe-as. O que precisa ter um contador? No fundo, gente, essa pergunta é para vocês. Quais habilidades vocês precisam ter? O que você tem que desenvolver? O que você não faz hoje que você tem que fazer? Tá? Então, eu insisto nas mesmas coisas para tentar despertar em vocês a percepção de que essas mudanças todas aqui, essa dependência aqui que vai usar de tecnologia, qual que é o impacto, qual que é a diferença, gente, tudo isso é pergunta pessoal. Vou pegar um exemplo, tá? Eu preciso que a Jaqueline Santiago, que ela veja tudo isso, olhe e fala, eu vou ser diferente. E para ser diferente, eu preciso disso, 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 disso. O apanhado dessas questões, ela é para vocês. Tá? O fato de me responder é para você exercitar e você adquirir um pouquinho mais de noção sobre aquele assunto. Por isso que tem a pergunta.
E desculpa, Jaqueline, ter usado você como exemplo, mas é um exemplo benéfico, tá? Sempre. Porque conhecimentos em informática e inovação, e a frase lá no material fala que não basta saber usar um computador, é necessário entender a tecnologia e as ferramentas que te auxiliam no dia a dia. Por que que isso é uma competência essencial para vocês? Por que que não basta você conhecer ou saber usar um computador ou usar um smartphone? Você tem que saber das ferramentas, das soluções, de como utiliza. Por que que é importante para vocês? 13ª, né, reorganizada. Como nós conseguimos trabalhar o nosso marketing pessoal? Lembrando que marketing pessoal é vender a si mesmo. Alguns de vocês, não sei se é proposital ou não, tá? Mas alguns de vocês estão conseguindo fazer o marketing pessoal. Vocês estão conseguindo se mostrar, se posicionar. Tá? Eu vou ser muito franco, né? É uma pena que o tipo de trabalho não casa, né? Até a página 2. Mas alguns de vocês eu gostaria de ter na minha equipe. Sendo muito sincero, tá? Eu não estou falando aqui que é A, B ou C. Mas alguns de vocês eu gostaria, eu estou falando alguns, não é um só. Eu gostaria de ter na minha equipe, trabalhando comigo. Porque vocês já se mostraram pessoas engajadas, pessoas preocupadas, pessoas que estão buscando se atualizar, pessoas críticas. Alguns de vocês estão conseguindo fazer o seu marketing pessoal. Está conseguindo chegar para mim a mensagem de que profissional vocês são e vocês podem ser. Isso é marketing pessoal. E é uma construção. E ela é frequente. Ela é contínua. Tá? E não pensem vocês que essa construção aqui, né, que esse meu desejo de contratar profissionais como alguns aqui estão se mostrando, ele é construído somente nas aulas. É construído offline também. É construído na participação, nos questionamentos. E assim, gente, eu não estou falando isso em termos de nota não, tá? Eu estou falando em termos do que eu estou perguntando aqui. Como é que você se vende? E não só para mim, vocês precisam se vender para os professores que trabalham diretamente na área de vocês. Vocês têm que ser a primeira escolha dele. Falando em primeira escolha, eu tenho colocado aquelas vagas de emprego para vocês. Espero que vocês estejam pelo menos olhando para elas, falando, caramba, ainda não estou pronto, mas seria algo para mim. Olha que absurdo, né? Enquanto a gente tem muitas áreas passando por dificuldade, sem conseguir colocação no mercado, né? Muitas pessoas, literalmente, tá? Perdendo o emprego, volta e meia, e olha que eu não estou diretamente ligado à área de vocês. Volta e meia eu coloco oportunidades para vocês, vagas que estão em aberto. E algumas delas, eu me lembro bem, não são vagas de contadores, auxiliar contábil. Pessoas que estejam cursando tal, tal, tal e afins. Vocês se encaixaram no afins. Então, né? Poxa vida, não aparece nada, não consigo nada? Não sei, tá? Então, como trabalhar? Para responder essa pergunta, vocês têm que ir lá e olhar conceitos básicos de marketing pessoal. Assistir um videozinho, talvez. Isso aqui é para provocar a própria formação de vocês, tá? 14ª. Quais os principais serviços que a TI pode oferecer para uma empresa contábil? Vou falar um, de graça, tá? Wi-Fi. A TI que pode prover Wi-Fi para vocês. E vocês vão buscar um profissional de TI, se vocês não tiverem conhecimento, qual que é o modelo do AP, do Access Point, onde que ele tem que ficar, se ele fica no teto, se ele fica na parede, quantos tem que ter,
Qual que é a velocidade que ele consegue atingir? Quantos pontos fixos de rede tem que ter? Só falei de Wi-Fi, tá? A TI vai poder dimensionar qual que é o link que você precisa e não você esperar uma ligação do operador da NET, da Vivo, seja de onde for. Ah, estamos com um plano novo que vai levar a sua internet para 500 não sei o quê. Que no fundo você não recebe 500, tá? Então, é invertido, né? É um profissional de TI que pode te dar isso. Quando você não tem o conhecimento. Ou quando você tem dúvidas, né, de se aquilo funciona ou não. Tá? 15ª. Nem tudo são flores. Então, quais são os riscos da má utilização da TI? O que ela pode ocasionar para a área contábil e para os seus clientes? Quais são os riscos? Confidencialidade, perda de prazo, lentidão do trabalho, erro nas entregas. Foram 4 já. Tá? Tem um aspecto que eu estava lendo hoje, que nós vamos ter que falar esse semestre ainda. Eu não ia fazer, não estava nos meus planos, mas está muito iminente isso. Estou colocando aqui, ó. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tem alguém aqui, não me recordo se é a Lívia, mas tem alguém aqui que trabalha com o departamento pessoal. Quem é? É a Lívia. Obrigado, Lívia. A Lívia trabalha no DP. Eu não sei se a Lívia sabe, mas se a Lívia receber um currículo de um candidato, junto com o currículo, esse candidato precisa entregar para a Lívia uma declaração autorizando a Lívia a pegar esse currículo e colocar no banco de currículos da empresa que ela trabalha. Estou contratando um colaborador novo, né? Estou fazendo o registro dele para mandar para o e-social. Além da carteira de trabalho, foto dele, carteira de vacinação dos filhos, se houver, RG, CPF, a Lívia tem que pedir para ele uma declaração autorizando que ela pegue os dados deles e coloque no sistema de departamento pessoal que ela utiliza. Caso contrário, está contra a LGPD. Caso contrário, a empresa dela pode ser autuada. Então, um monte de mudanças que vão acontecer, que já estão acontecendo porque já está em vigor, que interfere o dia a dia de vocês, tá? Então, um dos problemas, né, que aí é tecnologia mesmo, que é armazenamento, é sistema, tem a ver com a LGPD. Pode ser que um dos grupos que ainda vão se formar no dia de hoje vá pesquisar sobre esse assunto e a gente traz isso e discute em uma das aulas. Mas isso é pesado, tem multa sim, né? Só para vocês entenderem de onde veio o LGPD. Não é uma definição, né, uma lei que ela foi assinada agora. Ela vem do período de transição entre a saída da Dilma e a chegada do Bolsonaro. Quem assinou essa lei foi o Temer. Só que a maioria das leis, quando impactam, né, muito, elas têm um prazo para entrar para as pessoas e empresas poderem se adequar. Mas aí, é claro, no Brasil, né, não se adequaram, agora tem que sair todo mundo correndo atrás disso. Tá? Mas é um risco grande, sim. Fale sobre o novo modelo de negócio dos escritórios contábeis. Atendimento web, não presencial, e fisicamente distantes dos clientes, como é o caso do contabilizei.com. Lembra que eu mostrei para vocês alguns escritórios que estão oferecendo serviço, R$ 85,00 mensais, e aí a gente fez uma continha, né? 85 vezes tantos clientes. Então, como é que esses caras estão se organizando?
Eles não têm equipe? Tem. Mas essa equipe, ainda mais agora em época de pandemia, ela não está fisicamente num lugar só. O prédio da Contabilizei, ele está vazio. O pessoal está todo fazendo home. Então, ao invés de você trabalhar em um escritório contábil, você trabalha numa empresa contábil que ela faz atendimento à distância. E como essa, tem outros modelos, gente. E isso vai, assim, caminhar muito, muito, muito forte e vai impactar a vida de vocês, né? Eu vou arriscar de novo, mas, salvo engano, é o grupo da Maressa. E me desculpe se eu pronunciei errado o seu nome, mas vai trazer para a gente no workshop algumas informações que elas arrepiam, né, com relação à atuação e à carreira contábil. Não percam, mas são mudanças aí trazidas também por essa forma de atendimento. Tá? 17ª, sopinha de letra para vocês. Fale sobre o padrão XML e o que ele representa para vocês. XML é a salvação de muitos. Vocês pegam o arquivo da nota fiscal e importam o XML. Não importa o que seja, mandou importar XML, eu vou importar XML. Né? Vocês entregam os SPEDs da vida e o próprio e-social através de arquivo XML. Ok, mas o que é XML? É isso que eu estou perguntando para vocês. XML é um arquivo com marcadores. O que é um arquivo com marcadores? Você coloca dentro dele o conteúdo que você quiser. Mas antes você fala, olha, isso aqui é o número da nota. Antes. Aí eu coloco o número da nota, acabei o número da nota. Isso aqui é uma série da nota. Coloco a série da nota, acabei a série da nota. Isso aqui é um valor de salário. Coloco o valor de salário, fim do valor de salário. Então, marcadores, porque todo o conteúdo, ele vem entre marcas que identifica o conteúdo que está ali dentro. Tá? Se vocês pegarem, e vocês têm que saber disso, se vocês pegarem o layout de uma nota fiscal eletrônica, tem um conjunto, uma estrutura toda que precisa estar a informação ali dentro. E aí vocês, contadores, têm que saber quando dá erro na importação do XML, por que deu erro, o que faltou. Tá? Por isso que eu pergunto para vocês o que é um XML. O que é BI? Né? Business Intelligence, inteligência de negócios. E aí vocês vão pesquisar a ferramenta de BI. Eu falei para vocês que além de vocês conhecerem Excel, vocês precisam conhecer pelo menos Power BI. E eu até mandei lá atrás. Esses dias eu recebi, mas eu não mandei para vocês não. Achei que todo mundo já tinha feito. Mentira. Mas eu até mandei uma promoção de um desses sites de treinamento para você comprar um curso de Power BI, né? E o valor estava bem interessante. Profissionalmente para vocês é um diferencial. Tá? Para você criar análise, e aí você pode auxiliar muito a área, né, quando você consegue usar uma ferramenta dessa. Certificado digital, também sopinha de letra, essencial para vocês contadores. Se você vai ter um certificado A1, certificado A3, qual que é a diferença entre eles e para que ele serve? Resumo, né? Certificado digital é a assinatura digital de vocês. É única, não tem que reconhecer firma. Então, quando você coloca um certificado digital, sua chave digital, você tem ali a criptografia, né, que é a mistura, o embaraço dos dados para ninguém saber o que é, e aí o órgão que recebe tem certeza que foi você que assinou. Coisa que vocês não pensam, acho. Alguns talvez sim, outros talvez não. Por que tem o certificado digital? Por que você tem que assinar e falar que foi você que fez? Algum professor de vocês já falou. Vocês são responsáveis por todas as informações fiscais das empresas. Se alguém tem que ser preso, primeiro vai ao contador, depois vai ao dono da empresa. Então, cuidado com aquilo que vocês estão entregando e não entreguem o certificado e o nome de vocês para fazer coisas erradas. Vocês são os primeiros que são punidos. Tá?
Bastante cuidado com isso. Defina integrações e como elas acontecem no setor contábil. Para a gente, integrações, para a gente em TI, integrações são integrações de sistemas. Um sistema conversa com outro. Um sistema de informação manda informação para outros. Por exemplo, você tem o relógio de ponto, a catraca lá, que passa e faz a batida da entrada e saída do colaborador. Não necessariamente o relógio de ponto é o seu software de folha de pagamento. Então, em algum momento, e deve estar chegando o dia do mês de fazer isso, é necessário pegar essas batidas da catraca ou do relógio de ponto e levar para o sistema de folha. Empresas que têm um pouco mais de condições, né, elas fazem isso ao longo do mês. Tem lugares que todos os dias sobem as batidas. Por quê? Porque amanhã eu quero saber como é que foi o dia de hoje. Quantas horas a pessoa trabalhou, se ela ficou devendo, se não ficou devendo, se fez hora extra, se não fez hora extra, se teve descanso interjornada suficiente. Então, tem lugares que essa integração, e ela não é só na Folha, a Folha é um exemplo, essa integração, essa troca de informações entre sistemas, ela acontece uma vez ao dia, tem lugares que várias vezes ao dia, uma vez na semana, uma vez ao mês, mas integração tem a ver com troca de informações entre sistemas diferentes. Professor, na minha empresa, até antes da pandemia já tinha como, mas agora com a pandemia é obrigatório a gente atualizar o ponto manualmente, né? A gente vai lá na intranet da empresa e muda lá manualmente, não bate mais o dedo. E nós assinamos o ponto confirmando que as informações estão corretas, dá uma data fechada lá de um mês fechado, a gente assina geralmente do dia 25 até o dia 30. Para comprovar que realmente aquilo é verdade. Algumas empresas, elas não fazem isso na intranet, elas fazem via aplicativo. Eu tenho um aplicativo chamado Ponto Mais. Então, tem um relógio de ponto, mesmo quando tinha um relógio de ponto, eu recebia, e todo mundo da empresa recebe no aplicativo todas as batidas. Legal, Mariane. Então, no sistema da empresa, a gente usa lá na intranet. Agora, se você está pelo celular, ele tem um aplicativo da intranet e por lá, quando você clica, ele redireciona para outro aplicativo que chama New Mobile. Aí, nesse outro aplicativo, a gente faz lá. E é interessante assim, né, a gente tem as pessoas que batem no aplicativo ponto, só que tudo isso vira uma coisa só. Acontece a integração. Por quê? Esse software, né, o Ponto Mais, que a Mariane também usa, ele vai no relógio de ponto, pega as batidas. E depois ele pega essas batidas e leva para o sistema de folha. Só que além disso, ele permite você solicitar ajuste de horas. Acontecia às vezes, a pessoa foi embora e não bateu o ponto. Então ela podia, pelo aplicativo, pedir o ajuste. E tudo virava uma coisa só, porque tudo estava integrado. Né? Então isso se conversava muito bem. Mesmo sendo 3 sistemas diferentes. Um de cálculo de folha, um sistema que era esse aplicativo aí que a gente utilizava para acertar ponto e tal, e o relógio de ponto, que é um outro aplicativo. Quando a gente comprou o relógio, a gente não tinha o ponto mais. Só que a primeira pergunta que a gente fez, ponto mais, ele integra com o relógio tal? Integra, então tudo bem. O que a gente não quer é ter que digitar as coisas tudo de novo. Tá? 21ª. Identificar 5 motivos para a adoção de TI e justificar a sua escolha. Por que você está escolhendo? Que benefício você vai ter? Tá? É isso que eu quero nessa questão. Por exemplo, um motivo que eu poderia colocar, redução de custo. Eu estou adotando TI porque eu quero reduzir custo. Ok, é uma possibilidade. Eu quero padronizar o trabalho. Eu quero reduzir o tempo de entrega. Eu quero melhorar a assertividade. Então, são motivos. Aí vocês vão buscar os motivos e, principalmente, nota que é uma pergunta de dois pontos, né? Identifique e justifique. São duas coisas.
A formação em contábeis permite a atuação do profissional dentro da área administrativa, financeira, como, por exemplo, contas a pagar ou receber, tesouraria, contabilidade e RH. Qual seria o papel de vocês nessas áreas? E aqui eu coloquei até, para facilitar a localização, que essa definição está lá na aula 4, no slide 4. Tá? Ela está repetida, acho que na aula 5, mas eu creio que a aula 5 eu tirei da avaliação de vocês. Mas é aquele organogramazinho que coloca vocês em várias áreas. Qual que é o papel de vocês nessas áreas? Por que vocês podem atuar em todas essas áreas? 23. Sabemos que a TI deve atender todos os níveis da empresa. Operacional, conhecimento, gerencial e estratégico. Escolha um deles e fala como é que a TI pode ajudar. Esses níveis, eles estão em uma pirâmide. Deixa eu ver se eu acho a aula 4 aqui. Aula 3, aula 5, aula 6, 7. Cadê a aula 4? Aula 2. Deixa, não queria pegar a aula 4 mesmo. Pegaram aqui. Aula 4, está aqui. Isso aqui é aquela estrutura que eu falei para vocês. Mas o que eu quero mesmo é isso aqui, ó. São as áreas funcionais, né? E os níveis. Então, essa pirâmide, gente, é a chamada pirâmide de Maslow. Vocês vão achar ela num monte de material. E ela é aplicada a várias coisas diferentes dentro de uma estrutura. Né? Alguns de vocês, a primeira leitura é que aqui é a base, é quem trabalha, né? E os outros aqui só ficam olhando. É uma visão, tá? Não creio muito nela, não acredito, mas para alguns a leitura é essa. Né? Aqui é o pessoal que trabalha. No fundo, gente, todos aqui trabalham, mas conforme você vai subindo aqui, você usa menos braço, mais cérebro. Né? Você não executa tanto, você tem que pensar no que está sendo executado, avaliar os números, então vai subindo aqui. E até é o filho do dono, é o filho do presidente da empresa. Ninguém chega aqui se não tiver passado por aqui. O que vocês precisam definir dentro do plano de vocês é qual que é a estratégia para vocês subirem. Mas falando de TI, esses níveis diferentes, eles utilizam sistemas diferentes. Eles precisam de controles diferentes. O RH aqui no operacional, a gente está falando, por exemplo, de relógio de ponto. O RH aqui está falando o quê? Olhar o índice de absenteísmo, que são as faltas, o turnover, que é o tempo de troca de colaboradores, tem muita rotatividade. Aqui você vai olhar se eles estão atingindo as metas que foram estabelecidas. Então, o nível de informação aqui é diferente daqui. O que eu estou pedindo? Considerando esses níveis, escolhe um deles que vocês quiserem. E aí, onde que dá para usar a TI aqui? Para que a tecnologia é usada em cada nível desse? É essa a pergunta. Como a TI pode ajudá-los? Tá? Sopinha de letras são dois termos aí que eles são importantes para vocês. Um é ERP, Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais. O que é? E aí vocês têm um tempinho ainda para, quem não sabe, para descobrir. E a mesma coisa com CRM. Isso aqui tem a ver com gestão da empresa, com controle da empresa. E aqui tem a ver com relacionamento com o cliente. Customer Relationship Management, ou gerenciamento do relacionamento com o cliente. Em tempos de e-commerce, de cliente longe, como é que você fideliza? Como é que garante que ele vai sempre comprar na sua loja? Como é que você garante que ele vai sempre usar os seus serviços? Acho que é um preço baixo. Não mais.
Vocês têm que oferecer alguma coisa a mais, além de preço, para ter os clientes fiéis ao que vocês fornecem de serviço. Tá? De novo, escrito de maneira diferente, 3 motivos para você investir em TI. Explica. Aula 5, slide 3. Acho que eu tirei a aula 5, deixa eu ver. Não, a aula 5 está aqui na prova, então não errei não. Então fala para mim, 3 motivos aí para a gente investir em TI. Parecida com uma anterior que você escolhe as ferramentas de TI, por quê? Tá? Então aqui eram 30, viraram 26, porque eu tinha um erro de numeração. Já vou atualizar o arquivo de vocês, me deem só um minuto. Muito bem. Ok. Prontinho. O arquivo da revisão está atualizado já. Bom, agora a gente tem que ter algumas definições. O que eu tinha pensado? E aí vocês podem me ajudar. Na avaliação de vocês, eu tinha pensado em pegar e deixar disponível lá 5 questões. Não digo que são iguais a essas, mas muito similares a essas. Pode ser que eu ajuste alguma coisa de texto, mude de 5 para 15 exemplos. Mentira, não vou fazer isso não. Então eu tinha pensado em montar 5 questões abertas para vocês. Só que existe um movimento acadêmico que vocês gostam de perguntas de múltipla escolha. Né? Se fosse prova física, vocês iam pedir, Chicão, faz de xizinho. Né? Posso montar de múltipla escolha? Posso. Só que múltipla escolha você não pode argumentar. Ou é ou não é. Tá? Se vocês quiserem múltipla escolha, eu vou ter que dobrar essa quantidade de 5 para 10 questões. E agora, a gente vai usar o chat, nós estamos em 29 comigo, vocês devem estar em 28. E eu quero que vocês escolham. Né? Se vai ser múltipla escolha. Múltipla escolha é a opção 1. Múltipla escolha são 10 questões. Dissertativa é a opção 2. Tá? Então, vocês vão votar aí 1 ou 2. Nós já temos um voto para a número 1, 2 votos para a número 1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3 para o número 1. Quem dá mais? 5-3, 5-4, 6-4. 1 e 2, não vale, Mariane. A Mariane quer um híbrido. 6-4. Então, Mariane, vou anular a sua resposta, depois você manda para mim de novo. 6-4, 6-5. O Albertino também quer 6-5, 6-6. Se alguém votar 2 vezes, eu vou auditar depois disso, vocês vão ver. 6-6, 7-6 para o número 1. 8-7 para o número 2. 9-7 para o número 2, 10-7 para o número 2. Temos uma inversão aqui, gente. O número 2 começa a despontar, né, com 10 votos a favor, 7 votos contra. E a gente atingiu aí mais de 50% da nossa votação. 10-8, né, com o voto do Felipe aqui registrado nesse momento. 10-8, a disputa está muito intensa. Né, 10-8, 10-9 com a votação do Fernando aqui. Né, 10-9, 10-9 do Lioma, 10-9 são 19, nós temos aí pelo menos mais 8 pessoas ou 9 que não votaram.
né? Se já votaram, vamos ter que submeter a auditoria agora a nossa contagem, 10-9, 10-9, 10-9, 10-10, o Augusto fez questão de empatar só para dificultar a minha vida e a de vocês também. Então, 10-10 aqui, empatada a nossa peleja, e a democracia é uma maravilha, né? Pena que eu não posso pegar quem queria de um jeito fazer de um jeito, quem queria de outro fazer de outro, porque isso me deixa doido. Então, vamos lá, temos um empate técnico. A Lívia acabou de desempatar aqui, ó, 11-10, e não crucifiquem a Lívia, gente. 11-10, nós temos aqui pelo menos 8 pessoas que não votaram ou que não foi registrado aí na nossa votação, né? O nosso método de votação ele pode ter sido falho. Tá? Se nós temos 11-10 para a questão 1. Caso alguém esteja com tempo aí e queira refazer essa auditoria, né, vai rolando o chat aí, vai conferindo para mim. Aí falando nisso, quem teve o voto impugnado mesmo? Vamos checar aqui na auditoria. Mariane teve o voto impugnado. Ah, ela já votou de novo, ela votou na 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, gente, o 11 do 1 bateu. Deixa eu ver aqui agora. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, temos uma virada fenomenal. A opção 2, após a auditoria, ela veio para 12 votos. E agora, com o voto do Matheus, ela veio para 13 votos. Então, a opção 2 está com 13, a opção 1 está com 11. E a gente encerra nesse momento aí o nosso espaço de votação. Tá? Isso significa que as questões de vocês elas serão questões de múltipla escolha. Tá? Professor, Sinto o muito. 2 não era dissertativa? E agora? Ainda bem que a auditoria estava junto de mim. A 2 era dissertativa? Professor, então, Ah, faz de novo, Léo. Você tá louco? Você quer acabar com a minha cabeça. Pode falar, Samuel. Eu acredito que eu e muitas pessoas, tem muitas pessoas que para responder o fórum, por exemplo, foi pesquisar antes, muitas pessoas responderam com conhecimento prévio. A questão da prova, são 2 horas para fazer a prova, então são algumas questões. Para não ficar muito engessado, com certeza não vai colocar Ctrl+C, Ctrl+V em algum conteúdo. Mas se a gente responder com conhecimento prévio, mas achar que tem algo para complementar, quiser pesquisar mais sobre o assunto e incrementar na resposta, é possível? Totalmente. Né? O que eu ia falar é assim, ainda bem que você me corrigiu, Samuel, mas eu acho muito mais confortável para vocês a dissertativa. Que aí você tem 2 horas, gente, são 5 questões, você pode pesquisar, você pode buscar alguma definição. Chicão, a prova vai ser com consulta ou sem consulta? Aí eu falo para vocês, sem consulta. Certo que eu vou estar abrindo a câmera de vocês para saber se você está consultando ou não, né? Mas, de certa forma, é uma prova com consulta. Vocês têm todo o material das aulas. Né? Basta você saber onde é que estão os elementos ali. Você pode pesquisar, você pode complementar, ao passo que, múltipla escolha. Você confundiu uma das respostas e mandou enviar, já era. Não tem volta. Não tem segunda tentativa. Tá? E não tem, estou em dúvida. Você pode pesquisar, né? Mas aí vai consumir um tempo para você achar todas as definições ali, né? Se elas estão coerentes ou não. Tá? Então, nós tivemos uma reviravolta aí, a opção 2 ela venceu. Por quê, Mariane? Qual foi a falha? Teve uma falha minha, né? A hora que eu fui definir a votação e o resultado. No fundo, eu tentei manipular, mas vocês perceberam. Mentira, eu tinha esquecido mesmo. Ok, pessoal, tá justo? Então, eu vou manter as questões
Tem razão, estava marcado aqui, eu que não vi, Samuel. Vou manter as questões dissertativas, 5 questões, tá? E aí sim, vocês podem pesquisar, vocês podem explorar, vocês podem complementar o conteúdo, tá? Com aquilo que vocês acharem de mais interessante. Ok? Atualizei essa lista de questões, né? E o que eu faria se fosse vocês? Chicão, são 26, né? Vocês já têm um grupinho mais ou menos separado? Falando nisso, eu não olhei se alguém entrou no nosso fórum. Você já tem um grupo mais ou menos separado, que é o grupo do trabalho. Os grupos abertos ainda estão em aberto, mas eu vou... O que eu faria? Dar uma dividida, né? Vocês podem, dentro desses grupos, entre vocês, trabalhar um pouco esse conteúdo, dividir as questões, pegar o que cada um montou, porque assim, eu sei da correria de vocês, a gente tem ainda mais ou menos 20 minutos de aula. Eu reservaria esse tempo para vocês olharem essas questões, poderem me questionar se for o caso, né? Chicão, não entendi direito isso aqui. Ou, isso aqui, se eu fizer dessa forma, está coerente? Então vocês têm aí 20 minutos que vocês podem fazer isso, ou ainda vocês podem se preparar para essa avaliação que eu abro no sábado com vocês. Por isso que eu disse que vocês teriam um tempinho ao final, para vocês poderem se preparar um pouco para aquilo que está vindo, tá? Só lembra aqueles que não se encaixarem em nenhum grupo aqui no fórum que façam, para a gente poder preparar o workshop de vocês, tá? Mas eu continuo aqui, gente. Eu só vou parar de trazer elemento novo, eu vou salvar a gravação da aula de hoje já, mas vocês têm esse tempo para vocês poderem olhar essas questões e tirarem as dúvidas comigo, ou com alguém da sala, ou com alguém que trabalha. Então aí fica aberto a vocês, tá? Mas eu vou continuar aqui à disposição caso alguém tenha alguma questão a fazer, ok? É isso, né? Atualizei o resumo lá, agora é com vocês, tá? Precisando é só me chamar. Vou interromper.